Vamos ler então? Diz assim, verso 18: Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Até aí. Amém? Amém. Olha só, deixa eu colocar uma situação aqui, aí ver se você se identifica, já se identificou nela, se identifica nela muitas vezes. Quando eu tinha mais ou menos a idade assim de vocês, eu me lembro de um dia que episódio assim, completamente aleatório. Eu ia sair, não lembro o que eu ia fazer, eu morava em São Gonçalo, então eu ia a Niterói e era um dia assim, extremamente quente. Eu também não sei porque que eu lembro desse detalhe, mas eu estava com uma camisa do Ajax, extremamente quente, então estava calor, eu estava com uma camisa quente do Ajax. Eu tinha feito a barba e estava tudo ardendo, estava ruim, e eu tinha uma intenção de fazer alguma coisa, eu não lembro o quê, e na minha cabeça eu ia realizar uma tarefa de uma determinada forma. Só que eu só tinha assim, a idade de vocês. Então, evidentemente que eu dependia de outras pessoas para eu conseguir fazer aquilo que eu queria fazer. Eu dependia dos meus pais, naturalmente, né? E por algum motivo, que eu também não lembro, não deu certo o que eu queria. E então, assim, eu fiquei bem irritado. Você já ficou irritado, assim, com seu pai, com sua mãe, alguma vez na vida? Já? Aí eu, dei aquela, assim, fiz aquela manifestação de irritação típica de adolescente, né? Eu acho que eu devo ter falado um pouco mais alto, eufemismo para gritaria, né? Aí fiz lá o meu show e, assim, não mudou nada, porque as coisas não se resolvem dessa forma quando a gente é adolescente, assim, né? Embora a gente tenha a mania de, pelo menos eu tinha, não sei vocês, de me comportar dessa maneira, assim, enfim, não funcionou. E eu me lembro que aí, assim, eu tenho uma prima, né, que tem a mesma idade que eu, ela estava assistindo aquilo tudo assim, né, de pipoca, assim, satisfeita vendo, né, e, se regozijando, né, ela estava gostando muito, assim, que eu estava me dando muito mal. Aí teve uma hora que minha mãe falou uma frase assim, só tem tamanho, ele só tem tamanho. Uma frase assim, extremamente irritante, né, quando a gente é adolescente, pelo menos uma frase irritante, cara, desmoralizante. Aí minha prima concordou, é verdade, só tem tamanho. Aí eu, assim, fui embora e eu lembro desse episódio, assim, ruim. Eu poderia contar vários outros, assim, acho que esse foi suave, deu para compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês já tiveram alguma situação assim, de estresse com pai e mãe, né? Então, o que não cabe? Um adolescente é um adolescente. Não dá para um adolescente ficar se comportando igual uma criança, dá? Vocês se comportam como crianças? Sim ou não? E ali, alguém riu ali, se comportam como crianças? Claro que não, duvido, cara. Vocês se comportam como adolescentes. Não, vocês sabem o que vocês são. Vocês se reconhecem, se percebem como pessoas, como indivíduos. Vocês têm senso crítico, vocês já têm uma razoável compreensão do mundo ao redor de vocês, já têm, assim, bastante responsabilidade.
Não, vocês não se comportam mais como crianças. Pô, mas de vez em quando você escuta essa frase? Ou não? De vez em quando alguém sugestiona que você age de maneira pueril, de maneira infantil? Sim ou não? Talvez. Agora, sim, eu sou novo, assim, né? Eu vou fazer aniversário em breve, hein? Quem tem ouvidos, ouça. Eu vou fazer aniversário em breve. Quem tem ouvidos, ouça. Então, pô, eu vou fazer 41 anos, né? Eu sei que você achava que eu tinha 30, cara. E assim, eu concordo que você realmente parece ter 30 anos. Só que eu não tenho 30, eu vou fazer 41. Tem cabimento eu ficar me comportando como um adolescente? Tem gente que acha que a gente pode ser o que quiser, se comportar do jeito que quiser. Se eu achar que eu sou uma planta, eu posso viver igual uma planta. Beleza, cara, cada um. Mas assim, estou perguntando para vocês, para a gente aqui. Tem cabimento eu ficar me comportando como um adolescente da idade de vocês? De maneira geral. Isso não significa que eu não possa ter algum tipo de brincadeira, num retiro, um tipo de conversa, óbvio. Mas de maneira geral, eu não curto jogar videogame mais, cara. Passou. Eu virava à noite, ia de noite até de manhã. Não rola mais essa parada. E eu não sei te explicar porque simplesmente não tem. Entendeu? Eu já tive um PlayStation lá, 3, 4, sei lá. Aí ele ficou lá em casa 1 ano, eu não joguei, pô, eu vou vender essa parada. É um ativo parado, né? É um dinheiro que está ali. Eu vendi, fiz outra coisa melhor. Eu não sei te explicar, mas você vai entender. Quando você tiver a minha idade, você vai ter outros interesses. Às vezes, quando alguém é preso, alguma questão econômica, isso às vezes afeta. Michel Temer foi preso ontem, né? Pô, vocês não estão nem aí para essa paratão? Fala a verdade. Estão nem aí, cara. Foi mais um. Sim, isso de maneira geral para quem é adulto, isso, pô, tem um significado. Isso aí é uma notícia que atrai mais a minha atenção do que outras notícias aí de lançamento de jogo, de banda, de qualquer parada assim. Tranquilo? O que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando uma pessoa não age de acordo com a maturidade esperada para a idade dela, pô, fica estranho, né? Fica esquisito, é uma coisa assim incoerente. Seja na faixa que for, também se eu for... Às vezes quando tem um cara muito... Assim, ó, presta atenção, tá? Não estou falando de ninguém, não. Mas às vezes tem uma pessoa que é muito nova também, que parece meio velha, não tem essa parada também? Ó, não é para você olhar para o lado, não é para você pensar em ninguém, não é para você rir. Às vezes tem, cara. Às vezes tem essa parada, mas às vezes é só impressão sua também. Então, assim, espera-se determinado comportamento de determinadas pessoas de acordo com a sua faixa etária. Espera-se determinado comportamento de diferentes pessoas conforme aquilo que eles acreditam, o lugar que eles vivem, a fé que eles professam. Então, olha só, se o cara é crente, o que se espera de um crente? Quando eu era novo, vou contar outra história para você. Eu lembro que eu estava na minha casa, eu morava em São Gonçalo, vou repetir, eu morava em São Gonçalo, minha casa, assim, a gente convivia com a galera da rua, com o vizinho, tinha amizade. Hoje em dia não tem mais essa parada, não. Eu acho que eu fui a penúltima geração que experimentou isso aí. Hoje em dia vocês têm vida social em escola, igreja, clube, só, né? Eu moro em Itaipu aqui há um tempo, não vejo ninguém na rua, nunca vi adolescente na rua. Se estiver na rua, está indo de um lugar para o outro. Meu tempo era assim, não. No meu tempo a gente ia para a rua, todo mundo na rua. Tudo certo. Aí eu me lembro que perguntaram assim para mim, pô, você é crente, né? Aí eu, pô, sou. Crente pode ir à praia? Aí eu, pode, eu até gosto. Ah, tá, porque eu estava conversando com minha amiga e a gente não sabia se crente podia ir à praia, mas beleza. Pô, num tempo em que ser crente, assim, era muito minoria em relação a hoje. Hoje em dia até que tem muito crente, tem muita gente que acha que é crente, não tem? Tem muita gente que se diz crente. Na minha época não era assim, não. Tinha pouquinha gente crente. Graças a Deus o evangelho cresceu, se expandiu, alcançou uma galera aí. Então, assim, esperava-se que pelo fato de eu ser crente, eu tivesse algumas atitudes, alguns comportamentos e tal. Pô, você é crente, você é crente. Na sua escola tem crente? É só você que é crente na sua escola ou tem mais crente lá? Tem crente na sua escola? Sim ou não? Quem estuda no Pense aí? Levanta a mão aí, ó. Ó, já dá para fazer uma célula no Pense. Quem estuda aí no... Qual outro colégio que tem aqui? Eu não sei não. Fala aí, PH? Quem estuda no PH? Levanta a mão.
Já dá para fazer uma célula aqui no PH. Levantou a mão 3, 4. Qual outro colégio? Fala aí para mim. Da cola. Hã? Quê? Salesiano. Quem estuda no Salesiano? 1, 2, 3. Já dá para fazer onde 2 ou 3 se reunirem em o meu nome, ali eu estarei. Você pode se reunir para orar, cara. Alguém aqui participa de célula na escola? Não, né? Quem tem ouvidos, ouça. Vocês podem fazer uma célula na escola de vocês. Dioguinho teve, né, durante bastante tempo célula na escola. Era maneiro, né? Você orou com a galera lá, pregou a palavra. Pregou a palavra, cara. Assim, não estou falando isso com sentido. Assim, é uma oportunidade, vocês podem fazer isso aí. De repente, até melhor, cara. Você vai estar com uma galera lá, o próprio fato de estar com o pessoal da igreja, do UP, uma galera do UP. No final aqui, quem estuda no Pense vai sentar ali, vai montar a célula, quem estuda no PH aqui. Aí outros ali, para ver se tem algum colégio que... Beleza? Ó, o fato de vocês serem crentes, na escola de vocês, tem gente observando vocês? Tem. A galera sabe que vocês são crentes? Vocês são agentes secretos de Jesus? São missionários? Ninguém sabe que você é crente, agente secreto, está lá. Silêncio, hein? Silêncio. Está começando o ano letivo, então vocês têm toda uma... Eu sempre pensava assim, quando começa o ano, uma oportunidade, né, de zerar tudo, assim. Você entendeu o que significa zerar tudo? Entendeu, né? Vai começar um ano novo, então aquele ano que passou, tudo que ficou de ruim, agora a gente vai começar, legal, tudo novo, cara. Você veio do retiro, você vai ter os mesmos desafios lá na escola. Vai ter uma galera que sempre vai olhar para vocês o tempo todo, vocês sempre vão ser observados. Sempre vai ter gente esperando algo de vocês, esperando coerência, esperando atitudes. Vai ser a vida toda, cara. A vida inteira. E eu não estou falando agora, assim, da expectativa, do comentário que sua mãe vai fazer. Pelo fato de você ser crente, essa parada é espiritual. Satanás, seus anjos, o mundo espiritual vai estar infernizando você. Até o dia que você morrer. Esse troço vai perseguir. Porque não tem como. Um adolescente crente que ama Jesus, que vem ao UP. Então, assim, tudo que o reino das trevas quer fazer é o quê? Desestabilizar, atrapalhar. Quer te atrapalhar, quer te infernizar, quer botar coisa na sua cabeça, vai fazer o ter. Cara, tudo que puder fazer para destruir, vai fazer. Todo mundo que estava aqui na primeira sexta-feira depois do retiro, está aqui hoje? Não está não, cara. Tem um relatório. Sabia que tem um relatório? Não está. Saiu do retiro, todo mundo no gás, todo mundo veio. Houve tarde, manhã, primeira semana. Houve tarde, manhã, segunda semana. Tem uma galera que está aqui, que está sempre aqui, porque está com Jesus independente de retiro, de qualquer parada. Está com Jesus independente de ter tropeçado ou não. Se reconhece como cristão, olha para Jesus, ama, quer viver essa parada. Ainda que caia, ainda que tropece, se levanta e está junto. Às vezes está na semana ruim, fez bobagem ou não fez bobagem, ou está semana cheia de prova, ou teve problema em casa, mas cara, ama Jesus, entendeu que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Está sempre aqui, sempre vai caminhar. É gente que não depende de retiro, cara. É gente que caminha junto, caminha toda semana. E é maneiro que eu estou vendo vocês crescendo, cara. Olha que parada maneira. Eu já estou aqui um tempinho, cara. Eu vim logo para cá, logo depois do Upcamp 2015. Quem foi o Upcamp 2015? Aí, ó. Maneiro, cara. Glória a Deus pela vida de vocês. Maravilha, cara. Olha quanto tempo vocês estão aqui. Quantas coisas vocês superaram. Quantos desafios. Quantos problemas. Quantas vezes vocês pararam. Vocês choraram na caminhada? Foi difícil? Cara, claro que a gente chora, cara. Claro que tem dificuldade. Mas vocês não podem ser julgados. Presta atenção nisso. A gente não pretende julgar ninguém pelo pior momento da vida de ninguém. Todo mundo tem momento difícil, cara. Todo mundo tem momento fácil e tal. Cara, por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Tem uma história aqui que vocês já entenderam, esse texto é muito conhecido. Jesus está lá. Num determinado momento vem esse texto de Marcos. Marcos é um cara que fala pouquinho, tem poucas palavras, o texto é bem enxuto. Você vai ver essa história em Mateus, no capítulo de número 9, se eu não estiver enganado. Você vai ver essa história em Lucas também. Eles dão um pouquinho mais de detalhes. Então, qual é a onda aqui? Vocês sabem, assim, acho que a maioria de vocês já está aqui há um tempo, a maioria de vocês é crente, vocês entendem que Jesus veio, começou a pregar, a ensinar, a curar. Tinha uns camaradas que eram os fariseus.
que eram religiosos, que eles não gostaram da forma como Jesus veio, das palavras de Jesus, do tipo de rei que ele era. Então, eles eram oposição a Jesus Cristo. Tranquilo até aí? Era um pessoal que interpretava a lei. Depois de um período que não havia profetas. Tranquilo? Tinha lá no começo os profetas, sacerdotes, juízes, blá, 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 blá. Teve um período que Deus não levantou profeta, e teve essa galera aí. Era um pessoal que pegava a lei e interpretava. E esse pessoal tinha moral. Eles falavam uma parada, o povo ficava, pô, isso aí que os fariseus estão, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Fabrício, todo mundo vai ficar reconhecendo assim, pô, quem é Fabrício? Não sei não. Pô, aquele cara que caiu pregando no UP. Pô, pelo amor de Deus, esse filho sai daqui, tá maluco. Olha só, deixa eu voltar aqui. Perdi até o que eu estava falando. Fariseus. Então eram os caras que pregavam, os caras que interpretavam a lei. E essa interpretação o povo seguia. Então, olha só, como é que funcionava jejum antigamente? Cara, segundo a lei, era uma vez por ano, cara. Sabia disso? Ficou espantado, né? Só que esse pessoal acreditava na lei escrita e na interpretação da lei, que era uma interpretação segundo a cabeça deles. Então, o jejum periódico, sistemático, 2 vezes por semana, segunda-feira e quinta-feira, esses caras jejuavam, e isso se tornou um dos pontos principais da espiritualidade desse pessoal. Você consegue entender agora por que esse diálogo vai acontecer? Olha a pergunta que eles fizeram. Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, e até fala, oram no outro texto, e os seus não? Tranquilo? Acho que agora ficou mais fácil de entender. Pô, a galera jejua toda semana e vocês... Eu estou querendo dizer com isso que tinha um pessoal que observava as atitudes de Jesus e dos discípulos de Jesus. Tinha um pessoal que observava como é que eles se comportavam, se eles jejuavam, se eles oravam ou não. E vai falar discípulo de João é João Batista, beleza? E dos fariseus, que eram judeus, mas que eles eram oposição a Jesus Cristo. Qual é a parada do jejum? Quem fez jejum aí pro retiro de carnaval? Eu vou querer que você levante a mão aí. Vocês fizeram jejum, não fizeram? Então, olha só, já expliquei como é que era o jejum lá dos fariseus. O jejum, bem simples, tá? Simples. É um exercício espiritual. Quando você ora, você conversa com Deus. E o jejum, o que é o jejum? Que a gente tanto fala aqui, que a gente prega aqui. É você se abster de algo no sentido de quê? De estar mais próximo de Jesus. A explicação é essa aqui. Haverá um tempo em que o noivo será tirado, nesse tempo então jejuarão. Pô, cara, mas enquanto o noivo está presente, aí no caso ali para eles literal, Jesus estava ali. Pô, cara, Jesus está aqui, brother, Jesus está aqui. É colado em Jesus, é ouvindo o que ele está falando, está com ele o tempo todo. Ele foi crucificado, tomado no original é tomado com violência, foi crucificado, ressuscitou, vive e reina para sempre, mandou o Espírito Santo. Agora somos nós aqui, discípulos de Jesus, 2000 anos depois, e como é que rola essa parada? Como eu falei na caminhada, você tem altos e baixos. Sempre que você sente que o noivo está distante, você vai fazer o jejum. Prioritariamente nesses casos. Só nesses casos? Não. Quando que você vai jejuar? Sempre como exercício espiritual. Para que serve jejum? Para que serve jejum? Para você buscar a presença de Jesus. Ponto. Jejum não é barganha. Você não vai jejuar para arrumar namorado, para tirar uma nota boa na prova. Esquece essa parada. Se você aprendeu assim, deleta. Jejum é para você ter um discernimento espiritual. É para você ouvir melhor a voz de Deus. Ah, Fabrício, mas aí fiz o jejum e a vida... É óbvio que a vida vai melhorar se você jejuar. Você se absteve de algo para estar mais em conexão com Jesus, para orar mais, para ler mais a palavra. Indiretamente a sua vida vai fazer o quê? Vai melhorar do ponto de vista espiritual, cara. Suas decisões vão ser tomadas à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, à luz das boas novas, à luz daquilo que Jesus pregava. É óbvio, mas é algo indireto.
Então não tem essa onda. Vamos fazer um jejum na célula para a célula crescer? Não, não, não. Não é isso. Você não vai fazer jejum na célula. Você vai fazer um jejum para você ouvir mais a voz de Jesus, para você estar mais em conexão com o Espírito Santo, para você aproveitar melhor as oportunidades. Consequentemente, teu coração vai estar mais cheio do Espírito Santo, cara. Então você vai ter mais discernimento, você vai falar mais do Evangelho. E óbvio, consequência é natural. Se você faz jejum como barganha, cara, isso aí não, isso é pecaminoso, isso é lesivo. Você tem um Deus que é soberano. Pô, cara, para pensar. Se você vai fazer um jejum, eu não sei se você pensa dessa forma, mas é importante que a gente explique para vocês. Vocês são novos. Já pensou você crescer aí anos achando que a espiritualidade se dá dessa ou daquela maneira? Você acha que tem condição mesmo de você fazer vou deixar de comer pão 3 dias, aí Jesus... Pelo amor de Deus, cara, Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Ele que te chamou antes da fundação do mundo. Ele entregou Jesus Cristo antes da fundação do mundo por você. O que você deveria entender quando você faz o jejum é que você depende completamente de Deus. Assim, minha vida está nas mãos dele, cara. Quando você fizer o jejum, o que Jesus fala? Você tem que lavar o rosto, para ninguém perceber que você está jejuando. Seu pai, que te ouve em secreto vai te recompensar. Vocês que vivem na era agora do tudo imediato, fiquem sabendo de uma coisa. Haverá um dia em que Jesus Cristo vai confessar vocês diante de toda a humanidade. Um dia você vai estar com Jesus, cara. Hoje você pode estar na frente daquele idiota lá da sua escola que te inferniza. Haverá um dia que você vai estar diante de Jesus, cara. E vai ser o primeiro dia de uma eternidade. Tudo que você faz aqui, seu pai que te ouve em secreto, em secreto ele vai te recompensar. Cara, ser crente nessa idade de vocês, tem cada dia que é difícil, desafiador. Assim, tanto nas coisas mais óbvias de relações interpessoais, de relações de família. Mas, na escola às vezes é difícil pra caramba, só tem nego doido aí fora, quem não tem Jesus é maluco, completamente louco. Cara, você ama Jesus, cara. Jesus morreu por você. Ele entregou a vida por você. Tudo que você pode fazer é escutar cada vez mais a voz dele, é melhor. E mais, cara, a palavra de Jesus para vocês é sempre a seguinte, sempre, sempre, sempre. Independentemente do momento, você vem como você está e você vai e você não peca mais. Essa porta está sempre aberta. Tranquilo até aí? Você entendeu como é que funciona essa parada do jejum? O que mais que ele fala ali? Aí Jesus cita uma parábola, não é? Ele vai falar de... Eu não sei se vocês entenderam esse troço. Quando era da idade de vocês, eu não entendia, não. Pano novo, remendo novo em roupa velha. É difícil, a gente não está nesse tempo. Mas assim, mulherada que costura aí algumas vezes ao longo da vida já explicou. Sei lá, deixa eu pensar um exemplo melhor aqui. Você já comprou uma camisa assim que não era de uma qualidade muito boa? Sim ou não? Já comprou? Aí você lavou, ela fez assim? Assim? Rolou essa parte? Nunca aconteceu isso com você? Duvido, cara. Você compra a camisa, ela está aqui, assim, a costura aqui, na moral. Aí você lavou, cara, ela faz assim. Pior é quando ela era uma camisa e vira um top, tá ligado? Cara, horrível, cara. E é uma camisa que você gosta. Aí é ruim, né? Tem a camisa que você gosta, é ruim. Aí você fica assim, poxa. Qual é a ideia? Se você pegar um pedaço de pano novo e colocar numa roupa velha, vai ter uma tensão ali, porque um esticou de um jeito, o outro não esticou. Remendou, a parada vai rasgar, não vai dar certo. A galera da época entendia isso perfeitamente, fazia todo sentido. Mas eu acho que você entendeu o exemplo da camisa que lavou e fez assim, né? Acho que você entendeu essa parada. Aquela camisa que a galera viaja e traz, 3 por $9,90. Vocês sabem qual é, né? No final do ano a galera está usando aí. E tem pessoal que vende caro aqui, cara. Lá fora é baratinho essa parada. Aí, olha só, não tem como. Outro exemplo que ele vai dar, se liga só, no outro exemplo. Colocar vinho novo em odres, em vasilhas de couro. Parece que é o seguinte,
O vinho tem um processo lá, ele vai ser colocado num recipiente, ele fermenta, bababá, o troço estica. Então, qual é a ideia? Se você tirar aquele vinho e colocar um vinho novo ali, o troço que já está esticado vai arrebentar, vai dar ruim, não vai dar certo. É a mesma ideia do pano, tranquilo? O que Jesus está querendo dizer com isso? A conversa começou com uma crítica a algo que os discípulos estavam fazendo. E agora Jesus vem e manda essa. Olha só, não tem como colocar pano novo em roupa velha, não tem como você colocar vinho novo em odres velhos. Vinho novo tem que colocar em odres novos. Os fariseus, eles tinham uma interpretação da lei. E aquilo ali servia de orientação para a maioria do povo. Aquilo ali era a religiosidade deles. Jesus vem e coloca assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito? Blá, 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 blá. Eu, porém, vos digo, Sermão do Monte, tá ligado? Vocês escutaram o que foi dito? Eu, porém, digo a vocês. Quando tinha uma onda lá que o fariseu fazia discípulo. Então, por exemplo, Bruno vai ser meu discípulo, beleza? Eu sou fariseu, tranquilo? Só no exemplo aqui. Tranquilo? Você deveria rir dessa piada, hein? Olha só, aí a minha interpretação da lei, eu vou passar para o meu discípulo, que é o Bruno. É Pacielo. É Bruno ou é Pacielo? Você é mais conhecido como? Hã? Pacielo? Quem acha que é Pacielo, levanta. Então, a minha interpretação é o que eu vou passar para ele. Ele vai caminhar comigo. Ele vai ouvir a minha interpretação. Ele vai tomar sobre ele a interpretação da Torá. Ele vai tomar sobre si o jugo da Torá. E essa interpretação do judeu, o que você acha do fariseu? Era algo assim, leve, mais tranquilo, mais light? Ou era uma parada mais pesada? Pô, não precisa pensar muito não. Jejum uma vez por ano e jejum 2 vezes por semana. Quantas semanas tem um ano? 52. Sei lá. Multiplico isso por 2, dá 104. Então, assim, a lei está dizendo que você tinha que jejuar uma vez por semana. Aí os caras estão dizendo que você tem que 104 vezes. É pesada essa parada? Sim ou não? Sim ou não? Cara, você vai ter que... É a minha interpretação da lei. Pô, mas isso é pesado. Esse jugo está pesado, esse fardo está pesado. O que Jesus Cristo vem e fala? Eu também tenho um jugo, mas meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pô, cara, eu não sei vocês. É Jesus Cristo, cara. Você não tem que ter sobre você nenhum peso, nenhuma ansiedade, nenhuma dificuldade, cara. Você serve um Deus todo-poderoso que te ama de todo o coração, fez tudo por você. Tem sentido a gente ficar barganhando qualquer coisa com Jesus? Com Deus? Aquele que não poupou o seu próprio filho? Cara, Jesus é maravilhoso demais. Eu não sei, tem uma galera que está aqui desde 2015, tem uma galera que já está há menos tempo, mas, poxa, que tipo de relação que a gente vai ter com Jesus? Base de troca? Ou é base de carinho, de amor, de cuidado? Parada que vocês têm que decidir, cara. Pô, a vida que vocês têm, cara, e a vida que vocês vão ter pela eternidade, pelos séculos dos séculos, a gente vai estar junto para sempre, cara. Eu tenho os meus temores. Vocês estão nos meus temores todos os dias quando eu tenho que orar para que Deus guarde a vida de vocês. Um dia isso tudo vai acabar, cara. Olha que maravilha. Deus que a gente serve, cara. Todo poderoso. Então a gente quando faz jejum, é porque a gente quer estar mais perto dele, cara, quer ouvir a voz dele.
contra todas as vozes que a gente tem ouvido. Quando a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer, o que a gente faz? Poxa, a gente ouve a voz do nosso Salvador. Deus se manifesta, já se manifestou por meio do seu Filho. Deus se revela por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra, cara. E Deus se reúne também quando a gente está junto. Poxa, Deus se reúne. Quando a gente está num discipulado, cara, você não tem discipulado, pelo amor de Deus, faz um discipulado, cara. Abre teu coração, conversa, confessa, chora. Vamos chorar junto. Vamos chorar com os que choram, vamos rir com aqueles que estão rindo. Todo mundo está sujeito, cara, a falha, a dificuldade. Mas esse amor tem sempre a porta aberta. Isso é uma decisão para a gente, cara, todos os dias. Minha primeira aplicação, a gente jejua para ficar mais perto de Jesus, tranquilo? A gente jejua para ficar mais perto de Jesus. Um motivo mais do que suficiente. A companhia de Jesus, nosso amigo verdadeiro, eterno, mais do que suficiente. A gente não precisa de motivo além desse. Segunda aplicação. Diante de todas as vozes que você ouve, por que ele jejua? Por que ele vive dessa forma? Por que ele vive dessa forma? Você vai fazer aquilo que Jesus falou na palavra dele, cara. É simples. Meus amigos, eles vivem de uma maneira diferente. Parece até que é maneiro, que é prazeroso. O que a palavra diz para você? Que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Sempre na palavra, cara. É sempre na palavra. A gente ouve a palavra e a palavra alimenta a gente e a gente se conduz pela palavra. A gente não vai jejuar porque os discípulos de João jejuam. A gente não vai jejuar porque os fariseus jejuam. A gente não vai jejuar porque na igreja, não sei das quantas, ali da esquina, eles jejuam. A gente não vai fazer a programação assim, assim, assado, porque na igreja assim, assim, assado eles estão fazendo. A gente não vai ter um retiro com determinado entretenimento, porque na igreja tal teve... Não é, esquece essa parada. Esquece. A gente faz aquilo que Jesus manda a gente fazer. A gente vai na direção que Jesus conduz a gente. O que une a gente com as igrejas que são verdadeiramente cristãs? O que une a gente? Nós somos o único povo em Niterói que ama Jesus e que é filho de Deus e que vai... Nós somos os únicos? É óbvio que não. Mas o que faz com que a gente tenha conexão com os crentes verdadeiros que estão na cidade de Niterói, no Brasil e no mundo? O que torna a gente irmão em Cristo de outros crentes que estão se reunindo em outro lugar? É exatamente aquilo que a gente tem em comum. O que faz a gente ser crente de verdade e a gente ser irmão em Cristo de outras pessoas é exatamente aquilo que a gente tem de comum com eles. Para ser relevante, não tem que inventar. Tem que fazer o que a palavra de Deus diz. Se a gente jejua para estar mais perto de Jesus. Se a gente vive da forma que a gente vive, é porque já não é a gente que vive. É Jesus Cristo que vive na gente. Amém? Vamos orar? Jesus querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi lida. Que Teu Espírito Santo continue falando nos nossos corações. Que toda vez que a gente busque a Tua face, Senhor, em oração, em jejum, que a gente busque em amor, Senhor, que a gente contemple, Senhor, a Tua palavra, a Tua face, o Teu amor infinito por nós, que isso nos mova na Tua direção, Senhor, e que o nosso comportamento não seja ditado ou determinado pelas circunstâncias, pelos modismos, pelo que outras pessoas fazem que são estranhas à Tua palavra, mas pelo contrário, que a gente viva
completamente de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, Senhor. A gente quer fazer como o apóstolo Paulo, Senhor. A gente já não vive mais, mas é você que vive em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.